Marcos soube que tinha sido demitido antes mesmo de ouvir as palavras. O chefe não conseguiu olhar nos olhos. A sala estava silenciosa demais. A porta fechada. Marcos, a gente vai ter que te desligar. A frase veio ensaiada, fria, sem espaço para conversa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo. 45 anos, mais de uma década naquela rotina. E tudo acabava ali, numa terça-feira qualquer, com um discurso que não dizia nada de verdade. Corte de custos. Reestruturação. Não tem nada a ver com você. Marcos assentia com a cabeça enquanto escutava, mas por dentro só pensava em uma coisa. Como é que eu vou contar isso em casa? Saiu do prédio com a pasta na mão, andando devagar demais. O sol batia forte. A cidade seguia normal. Gente trabalhando, gente vivendo. Ele não. Dentro do carro ficou alguns minutos parado, com a chave na mão, sem ligar o motor. Não era só o medo de ficar sem dinheiro, era a sensação de ter perdido o chão. Porque para Marcos, trabalho não era só salário, era identidade, era utilidade, era o que sustentava tudo. E em casa as coisas já não estavam bem. O casamento vinha frio há tempo, discussões por dinheiro, silêncios longos demais, a sensação constante de estar falhando. A demissão não criou o problema, ela só escancarou tudo. Naquele dia, Marcos ainda não sabia, mas aquela conversa numa sala fechada seria o início de uma sequência de perdas. O emprego, o casamento, a rotina e, por um tempo, a própria confiança. Mas naquele momento, sentado no carro, ele só tinha uma certeza. A vida que ele conhecia tinha acabado ali. E ele não fazia ideia do que viria depois. A demissão não foi o começo dos problemas. Quando Marcos chegou em casa naquele dia, o clima já estava diferente há muito tempo. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, desses que não traz paz. Ele largou a pasta perto do sofá e foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira sem fome só para não ficar parado. A esposa entrou logo depois. Olhou para ele. Olhou para a pasta. Chegou cedo. Marcos assentiu. Aconteceu uma coisa no trabalho. Ela cruzou os braços encostada na pia. Ele explicou do jeito que deu, sem drama, sem detalhes. Falou de corte, de reestruturação, de desligamento. Ela escutou em silêncio. Depois de alguns segundos, veio a pergunta que ele já esperava. E agora? Marcos respirou fundo. Agora eu vou correr atrás. Vou resolver. Ela desviou o olhar. Você fala isso sempre. Aquilo doeu mais do que ele deixou transparecer. Não era uma discussão nova, era uma continuação. Nos últimos meses, o dinheiro tinha virado assunto constante. Planos adiados, contas acumulando, noites em que cada um dormia virado para um lado. Marcos sentia que tudo o que fazia já não era suficiente. E ela sentia que carregava a casa sozinha. Nenhum dos dois estava totalmente errado, e isso tornava tudo pior. A conversa terminou sem grito, sem xingamento, só com aquele silêncio que fica depois que ninguém tem mais força para brigar. Naquela noite, Marcos deitou na cama sem sono. O teto parecia mais baixo. O quarto parecia menor. Ele pensou nos filhos, pensou no futuro, pensou se ainda dava tempo de consertar alguma coisa. Mas havia uma verdade difícil de ignorar. A casa já não era um lugar seguro, e quando um homem perde o chão fora, e também dentro de casa, a queda costuma ser rápida. A separação não aconteceu em um dia específico. Ela foi se formando aos poucos, como uma rachadura que cresce em silêncio. Algumas semanas depois da demissão, Marcos já dormia no sofá com mais frequência do que na cama. As conversas viraram apenas o necessário, os olhares raros. Até que, numa noite de sábado, ela falou o que os dois já sabiam. Acho melhor a gente dar um tempo. Não houve grito, não houve escândalo, só cansaço. Marcos não tentou convencer, talvez porque, no fundo, ele também sentisse que estava tudo desmoronando rápido demais. No domingo à noite, ele colocou algumas roupas numa mochila. Pouca coisa, como se fosse voltar logo, mas ele não voltou. Foi morar de favor na casa de um conhecido. Um quarto improvisado. Colchão no chão. Uma mala encostada na parede.
Nos primeiros dias ainda acordava cedo no automático. Tomava banho como se fosse sair para trabalhar. Depois, sentava na beira da cama sem saber para onde ir. O celular quase não tocava. As mensagens diminuíram. Os convites desapareceram. O dinheiro que tinha guardado começou a ir embora rápido. Conta de telefone, comida, passagem. E junto com o dinheiro, foi embora também a rotina. Os filhos ficaram com a mãe. Ele via nos finais de semana. Quando eles iam embora no domingo à noite, o silêncio ficava ainda maior. Naquele quarto pequeno, Marcos começou a perceber uma coisa que nunca tinha sentido antes. Ele não estava só desempregado. Ele estava sem função, sem papel, sem lugar. E isso machuca um homem mais do que qualquer falta de dinheiro. Foi ali, nesse período, que ele começou a se afastar do espelho, evitar o próprio reflexo, a barriga crescendo, o corpo pesado, a postura caída. Cada dia sem trabalhar parecia roubar um pouco mais da identidade que ele tinha construído a vida inteira. E sem perceber, Marcos entrou no que muitos entram, mas poucos admitem: um estado de sobrevivência emocional. Não era depressão declarada, era algo mais silencioso. Era apenas continuar existindo. O fundo do poço não chegou de uma vez. Ele foi descendo degrau por degrau. Primeiro, Marcos parou de acordar cedo. Depois, passou a dormir durante o dia. A noite virou um espaço de pensamentos que não desligavam. Ele evitava ligar para os filhos porque não sabia o que dizer. Evitava a ex-esposa porque cada conversa virava cobrança. Evitava amigos porque não queria explicar nada. O dinheiro acabou antes do mês terminar. Teve dia em que ele fez conta no mercado, devolveu o item na prateleira fingindo indecisão. Teve dia em que comeu qualquer coisa só para não sentir fome. Mas o pior não era isso. O pior era a sensação constante de inutilidade. Ele se sentia menor a cada manhã, como se o mundo estivesse andando e ele tivesse ficado parado. Certa vez, num domingo à tarde, os filhos foram passar algumas horas com ele. O mais velho ficou mexendo no celular. O mais novo observava tudo em silêncio. Em determinado momento, o menino olhou para Marcos e perguntou com a naturalidade cruel da inocência: "Pai, a gente vai voltar a morar junto algum dia?" Marcos travou. Não respondeu na hora. Olhou para o chão. Respirou fundo. "Não sei, filho." A criança não insistiu. Apenas assentiu com a cabeça. Mas aquela pergunta ficou ecoando. Naquela noite, depois que eles foram embora, Marcos ficou sentado no escuro, sem televisão, sem música, só ele e os pensamentos. Foi quando algo mudou. Não foi motivação, não foi coragem, foi vergonha. Vergonha de não ter resposta, vergonha de não ter direção, vergonha de não conseguir sequer prometer algo simples. Ali, pela primeira vez desde a demissão, ele se sentiu realmente no limite. E esse limite não veio com grito, veio com silêncio. Marcos percebeu que se continuasse daquele jeito, nada iria acontecer. Ninguém viria salvar. Nenhuma oportunidade cairia do céu. Ou ele se movia, ou iria continuar desaparecendo aos poucos. Naquela madrugada, sem grande discurso interno, ele tomou uma decisão pequena, mas decisiva. No dia seguinte, ele ia fazer qualquer coisa. Não algo grandioso, não algo bonito, qualquer coisa que o colocasse de pé novamente. Na segunda-feira de manhã, Marcos acordou cedo. Não porque estava motivado, mas porque não conseguia mais dormir. Levantou, fez um café ralo, encostou na pia e ficou olhando para o quintal pela janela. O carro estava ali, sujo, poeira acumulada, marca de chuva antiga. Ele sempre gostou de carro, sempre foi cuidadoso com o próprio. Na época em que ainda trabalhava registrado, passava o sábado lavando, encerando, cuidando de detalhe que quase ninguém repara. Era um dos poucos momentos em que a cabeça desligava. Foi ali que a ideia apareceu. Sem romantismo, sem frase bonita. "Eu sei lavar carro." Só isso. Marcos não pensou em empresa, não pensou em estética automotiva, não pensou em crescimento. Pensou em fazer algum dinheiro naquela semana. Pegou o que tinha em casa,
Um balde, um detergente neutro, uma mangueira antiga, 2 flanelas já gastas. Começou pelo próprio carro. Enquanto lavava, o corpo cansava rápido, barriga pesada, braços fracos, falta de fôlego. Ele suava mais do que achava normal. Demorou quase 2 horas para terminar algo que um profissional faria em 40 minutos. Quando acabou, ficou olhando o resultado. Não estava perfeito, mas estava limpo. Naquele mesmo dia, colocou uma folha sulfite no portão escrita à mão. Lava Jato, lavagem simples, preço popular. Nada mais. No começo, ninguém apareceu. No segundo dia, um vizinho parou, leu o papel e perguntou: "Quanto é?" Marcos respondeu um valor baixo, quase simbólico. Lavou o carro do jeito que dava. Demorou, errou, molhou tudo ao redor, mas entregou. O vizinho pagou, agradeceu e foi embora. Era pouco dinheiro, mas era dinheiro ganho com as próprias mãos. No fim daquela semana, Marcos lavou 5 carros. 5. Não dava para pagar todas as contas. Não dava para respirar aliviado. Mas dava para provar uma coisa: ele ainda conseguia gerar valor. Com o tempo, vieram os problemas reais. A mangueira não tinha pressão. O ralo da garagem entupia. A água escorria para a calçada, incomodando vizinhos. Teve cliente que reclamou de mancha. Teve cliente que quis pagar menos. Teve cliente que não voltou. Marcos começou a observar outros lava-jatos do bairro. O jeito que falavam, o tempo de serviço, os produtos que usavam. Comprou um shampoo automotivo simples. Depois, uma cera líquida barata. Depois, uma mangueira melhor. Tudo parcelado. Tudo no limite. Ele ainda estava longe de qualquer virada. Trabalhava muito. Ganhava pouco. Chegava em casa exausto, com o corpo doendo e a cabeça cheia. Mas uma coisa começou a mudar. O corpo reagiu. Depois de algumas semanas, ele percebeu que já não se cansava como antes. A barriga começou a diminuir. O sono ficou mais profundo. Sem planejar, Marcos começou a se transformar fisicamente por necessidade, não por vaidade. Cada carro lavado era mais resistência. Cada dia de trabalho era menos peso emocional. Ainda havia medo, ainda havia incerteza, mas agora havia rotina. E rotina cria estrutura. Sem perceber, Marcos estava construindo algo. Pequeno, feio, improvisado, mas real. E pela primeira vez desde a demissão, ele não estava apenas sobrevivendo, estava aprendendo. O que ninguém fala sobre recomeçar é o desgaste. Depois do entusiasmo inicial sobra cansaço. Depois da primeira tentativa vem a repetição. Depois da esperança vem a rotina pesada. Marcos começou a sentir isso na pele. Acordava cedo, dormia tarde. Lavava carro debaixo de sol forte. Respirava produto químico barato. Ficava com a lombar travada no fim do dia. O dinheiro entrava pingado. Teve semana em que trabalhou 6 dias e, mesmo assim, não conseguiu pagar tudo. Escolhia qual conta atrasar. Negociava prazo. Empurrava problema para frente. Em alguns dias pensou seriamente em parar. Isso não vai dar em nada. Estou velho para começar do zero. Era melhor aceitar qualquer emprego. Esses pensamentos apareciam principalmente à noite, quando o corpo estava cansado demais para reagir. Teve um sábado em especial. Marcos tinha lavado 4 carros seguidos. O último cliente reclamou de um detalhe na roda. Falou alto. Questionou o preço. Marcos pediu desculpa, corrigiu o serviço e recebeu menos do que esperava. Quando o portão fechou, ele sentou no chão da garagem, sujo, molhado, com as mãos ardendo. Ali, sozinho, pensou nos filhos, no aluguel, no tempo passando. Pensou em desistir, não de forma dramática, mas de forma prática. Parar com aquilo, vender o pouco que tinha comprado, voltar a procurar emprego. Foi nesse momento que ele percebeu algo incômodo. Ele não queria desistir porque o trabalho era difícil. Queria desistir porque estava com medo de não ser suficiente. Medo de investir mais e perder. Medo de tentar crescer e falhar. Medo de descobrir que aquele era o limite dele. No dia seguinte, mesmo desanimado, Marcos voltou a trabalhar.
Mas algo mudou no jeito dele observar o próprio serviço. Começou a reparar nos detalhes, no tempo que perdia, no jeito errado de segurar a mangueira, na ordem ineficiente das etapas. Percebeu que não era só força bruta, havia técnica. Passou a pesquisar à noite. Vídeos simples, conteúdo de gente do ramo. Aprendeu sobre pré-lavagem, sobre uso correto de produtos, sobre não desperdiçar água. Nada sofisticado, nada de curso caro, apenas gente comum, ensinando o que funciona. Aos poucos, Marcos foi ficando mais rápido, mais seguro, mais confiante no próprio serviço. O cansaço continuava, os problemas também, mas agora havia algo diferente. Ele não estava mais apenas tentando sobreviver, estava tentando ficar melhor. E isso muda tudo. Mesmo nos dias ruins, a virada não aconteceu de repente. Não houve fila na porta. Não houve dinheiro sobrando. Não houve anúncio de sucesso. Ela começou de um jeito quase invisível. Um cliente voltou. Depois, indicou para outro. Marcos percebeu isso quando ouviu a mesma frase pela terceira vez em uma semana. Foi o fulano que me indicou. Aquilo chamou a atenção. Ele passou a tratar cada carro como se fosse um cartão de visita. Não fazia mais no automático. Não pulava a etapa. Começou a explicar o que estava fazendo. Por que aquela sujeira não saía de primeira? Por que aquele produto era melhor para aquele tipo de pintura? As pessoas ouviam. Algumas não ligavam. Outras começavam a confiar. O serviço ainda era simples, mas o cuidado já era outro. Com o tempo, Marcos ajustou o preço. Não muito. O suficiente para não sair no prejuízo. Perdeu alguns clientes. Ganhou outros. Os que ficaram valorizavam o serviço. Foi também nessa fase que ele percebeu algo curioso. O corpo tinha mudado. As camisas ficaram mais largas, o rosto mais fino, a disposição maior. Por necessidade, começou a se alimentar melhor. Não por dieta, mas porque precisava aguentar o dia inteiro em pé. Um cliente comentou: "Tá mais magro, hein?" Marcos sorriu sem saber o que responder. À noite, passou a caminhar. Depois, começou a treinar com peso improvisado. Mais tarde, entrou numa academia simples do bairro. Nada de projeto estético. Era funcional. Ele precisava de força. Precisava de resistência. Enquanto isso, o negócio crescia devagar. A garagem começou a ficar pequena. Ferramentas espalhadas. Falta de espaço para 2 carros ao mesmo tempo. Marcos quebrou uma parede lateral da casa. Com a ajuda de um conhecido, no fim de semana, a casa foi perdendo cara de casa e ganhando cara de trabalho. Aos poucos, os vizinhos já não chamavam de Lava Jato, chamavam pelo nome dele. "Leva lá no Marcos." Aquilo mexeu com algo dentro dele. Não era dinheiro ainda, não era sucesso, era identidade. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos não era o cara que perdeu o emprego. Era o cara que resolvia um problema. Mesmo assim, o medo continuava. Cada melhoria parecia um risco. Cada investimento parecia um salto no escuro. Mas agora havia algo sustentando tudo isso. Prova. Prova de que funcionava. Prova de que ele aprendia. Prova de que as pessoas voltavam. A virada não foi barulhenta, mas foi definitiva. E sem perceber, Marcos já não estava mais no fundo do poço. Estava subindo. Devagar, cansado, mas subindo. O crescimento trouxe um novo tipo de responsabilidade. O que antes era improviso, agora exigia decisão. Marcos começou a perder serviço por falta de espaço. Carros esperando, clientes pedindo horário, trabalho acumulando. A garagem já não dava conta. Depois de muita conta feita no papel, ele decidiu transformar de vez a antiga casa em ponto comercial. Fechou a fachada, abriu porta de aço, pintou, colocou uma placa simples com o nome do serviço. Nada chamativo, mas sério. Durante a reforma, ficou dias sem faturar. Dormiu mal. Pensou se não estava arriscando demais. Mas quando reabriu, a diferença era clara. 2 carros por vez. Ferramentas organizadas. Ambiente de trabalho. Já não era só lavagem simples. Entraram polimento básico, higienização interna, cuidado com detalhe. Marcos tinha criado uma estética automotiva de bairro.
do tipo que resolve problema de verdade. Foi nessa fase que ele começou a circular mais. Fornecedor de produto, loja de peça, distribuidor. Em uma dessas idas, numa loja automotiva maior, ele viu Larissa pela primeira vez. Ela tinha 28 anos, bonita, bem arrumada, segura. Estava escolhendo produto para o próprio carro. Marcos percebeu, mas não se aproximou de imediato. Observou. Viu que ela estava com dúvida técnica. Falava com o vendedor, mas não parecia convencida. Quando terminou o que precisava comprar, Marcos passou por perto e comentou com naturalidade: "Esse produto aí funciona melhor se a pintura já tiver passado por descontaminação. Senão, não rende o que promete." Ela olhou, surpresa. Perguntou onde ele trabalhava. Marcos respondeu sem se explicar demais: "Tenho uma estética ali no bairro. Trabalho com isso todo dia." Conversaram pouco, direto, sem flerte explícito. Ele seguiu a vida. Dias depois, ela apareceu no espaço dele. Disse que queria fazer um serviço completo no carro. Queria alguém que soubesse o que estava fazendo. Marcos atendeu como sempre, sem tentar impressionar, sem forçar assunto. Mas agora ele se posicionava diferente. Postura ereta, tom firme. Explicava o serviço com clareza. No fim, quando entregou o carro, ela comentou que tinha ficado melhor do que esperava. Foi ali que Marcos tomou a iniciativa. Nada exagerado, nada fora de contexto. "Se quiser, outro dia te explico melhor o que foi feito. Tem coisa que quase ninguém percebe." Ela sorriu, aceitou. O interesse não nasceu da aparência. Nasceu da competência, da tranquilidade, da segurança. Eles começaram a conversar mais. Depois, marcaram um café. Depois, outro. Marcos não tentava competir com ninguém. Não tentava parecer mais jovem. Ele era o que era. Um homem que tinha passado pelo fundo do poço, construído algo com as próprias mãos e sabia exatamente quem tinha se tornado. A relação cresceu no tempo certo, sem pressa, sem fantasia. Enquanto isso, o negócio continuava firme. Mais serviço, mais responsabilidade, mais estrutura. A vida pessoal começava a acompanhar o ritmo da vida profissional, não como prêmio, mas como consequência. A vida de Marcos não virou um comercial de sucesso. Ela ficou estável. E para alguém que já esteve no chão, isso é uma vitória silenciosa. A estética funcionava todos os dias. Agenda organizada, serviços definidos, preços claros. Marcos sabia exatamente o que entrava e o que saía. Sabia quanto precisava faturar para manter tudo em pé. Sabia quando acelerar e quando segurar. Já não trabalhava no desespero, trabalhava com controle. Contratou um ajudante. No começo, deu errado. Teve retrabalho. Teve erro. Marcos corrigiu. Ensinou. Ajustou o processo. Aprendeu que crescer não era fazer mais, era fazer melhor. Nos fins de semana em que os filhos iam visitá-lo, a rotina era outra. Nada de televisão ligada o dia inteiro. Nada de silêncio pesado. O mais novo gostava de ficar na empresa. Perguntava, observava. Marcos deixava ele segurar a mangueira, secar uma roda, ajudar do jeito que dava. Não era trabalho, era presença. O mais velho já entendia mais das coisas. Não fazia perguntas difíceis, mas observava o pai de um jeito diferente. Não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que se levantou. Larissa continuava ali, não como fantasia, como escolha diária. Ela sabia que Marcos não era perfeito. Sabia que ele carregava marcas. Sabia que ele tinha responsabilidades. E ficou mesmo assim, não porque ele prometeu nada, mas porque ele era consistente. Marcos também mudou por dentro. Ele ainda lembrava da demissão. Ainda lembrava do dia em que sentou no chão da garagem, sem saber o que fazer. Mas aquilo já não doía do mesmo jeito. Virou referência interna. Sempre que algo dava errado, ele lembrava: eu já estive pior. Ele não se sentia invencível, não se sentia superior a ninguém, mas se sentia capaz, capaz de reagir, capaz de aprender, capaz de se mover. A vida não ficou fácil, os problemas não desapareceram, nada ficou garantido. Mas Marcos aprendeu algo que ninguém ensina.
Enquanto ele estiver disposto a agir, ele nunca estará realmente perdido. Ele não venceu o sistema, não venceu o mundo, não venceu os outros, venceu a própria inércia. E para quem já esteve no fundo do poço, isso muda tudo. A história de Marcos não termina aqui, porque histórias como essa não terminam. Elas continuam todo dia no silêncio, no trabalho, na constância. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Mas Marcos não. Ele já aprendeu o caminho de volta. Se essa história falou com você, se você está passando por dificuldades financeiras, desemprego, divórcio ou tentando recomeçar do zero, se inscreva no canal. Aqui a gente conta histórias sobre dinheiro, trabalho, queda e reconstrução, sem mentira e sem promessa fácil. Deixa o like e comenta aqui embaixo. Eu sou próspero e viva a prosperidade. Até a próxima história.